Pois é. Bom, vamos continuar falando sobre isso, porque nem mesmo um assento na esplanada dos ministérios deve assegurar o apoio dos republicanos ao presidente Lula em 2026. Ao jornal O Globo, o presidente da sigla, deputado Marcos Pereira, afirmou que a tendência é apoiar o nome de centro-direita à presidência no ano que vem. Contudo, ele ponderou que ainda é muito cedo para tomar a decisão. Ele disse: "Eu só debato 2026 em 2026. Não posso dizer se estaremos com Lula. Quem dirá é a executiva do partido. A tendência do partido é caminhar com alguém de centro-direita nas eleições presidenciais, mas não podemos cravar agora. Podemos ir para lá ou para cá. Vamos decidir à frente." Fecha aspas, é a fala dele. E aí eu pergunto, é mais uma história para o ministro das crises resolver, Wilson? Olha, esse é o melhor ministério do governo Lula, sem dúvida nenhuma. E hoje o presidente da República respondeu ao Kassab, que inclusive criticou Fernando Haddad, falou mal do ministro da Fazenda. Vamos escutar aí o presidente Lula falando sobre o seu colega Gilberto Kassab. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. É importante a gente lembrar. Eu posso não gostar pessoalmente de uma pessoa. Eu posso ter crítica pessoal àquela pessoa. Mas não reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o país em 2023. A segunda coisa é o arcabouço fiscal. Ou seja, o companheiro Haddad coordenou com o Congresso Nacional, sabe, uma indicação de uma seriedade administrativa estupenda. Depois o companheiro Haddad coordenou uma coisa que o mundo vai agradecer e o Brasil vai agradecer, que foi a aprovação da reforma tributária. Jamais houve uma reforma tributária feita num regime democrático. Jamais. Uma política tributária aprovada com o Congresso, sabe, funcionando da forma mais independente. Ou seja, na verdade, só por isso o Haddad deveria ser elogiado pelo Kassab. Agora eu não posso, sabe, pedir para o Kassab elogiar se ele não quer elogiar. Então eu acho, primeiro que não tem eleição agora, então eu estou tranquilo. Sabe? É como se falasse agora, o Corinthians vai perder o campeonato de 2026. Deixa chegar o campeonato para ver se ele vai perder. Rapaz, olha, mas o Lula tem que se preocupar sim com 2026. De novo, assim como a fala lá do Copom, esse Lula é o Lula mais polido. Mas nos bastidores ele está preocupado, e muito preocupado com 2026 sim, porque ele sabe que se ele não conseguir reverter agora, não vai ter tempo hábil, não vai ter programa social, não vai ter nenhuma medida de que possa de fato ter alguma eficácia em 2026 que possa levá-lo a uma reeleição. Ele também falou sobre a relação com ele, com o Marcos Pereira. Afinal de contas, o Marcos Pereira é do Republicanos, os Republicanos têm o Ministério do governo Lula, o governo Lula entregou o Ministério para os Republicanos, pensando que ia conseguir azeitar a relação no Congresso Nacional. Agora, o Lula fala que, olha, pensando bem, não sei se foi uma boa ideia ter entregue o Republicanos ter entregue o Ministério para os Republicanos, porque dizem na época que eu não ia conseguir governar e eu consegui mesmo assim. Vamos ouvir essa fala do presidente da República. Outra coisa é o Marcos Pereira. É importante lembrar que eu não tive apoio de muitos partidos desses na época das eleições. Muitos deles não me apoiaram nas eleições. Daí porque a indignação de muita gente de achar que eu não teria condições de governar, porque tinha muito partido que não tinha votado em mim e que eram maioria no Congresso Nacional, contra os 70 do PT, os 10 do PCdoB, os 10 do PSB. Nós éramos muito poucos. E o que aconteceu? Foi o momento em que nós aprovamos mais projetos de lei e medida provisória na história desse país. Uma demonstração de muita capacidade de conversa, de muita capacidade de articulação,
de muita competência, de ceder naquilo que você pode ceder, porque quando a gente manda um projeto para o Congresso Nacional, esse projeto não é obrigatoriamente votado do jeito que a gente quer. Nós compreendemos que o Congresso tem o direito de mudar, de fazer emenda. Se for colocado jabuti, eu veto. E mesmo assim o Congresso tem o direito de derrubar o meu veto. E mesmo assim eu tenho o direito de recorrer à Suprema Corte para manter o meu veto. É assim que funciona a democracia. É assim que funciona a democracia. Então, se os republicanos vão me apoiar ou não em 2026, deixa chegar 2026. Deixa chegar, gente. Não vamos tentar antecipar 2 anos. O meu problema agora é fazer com que 2025 seja o ano da melhor colheita política desse país para o meu governo. Wilson, só uma dúvida. Ele está dizendo, não vamos antecipar 2026, deixa eu esperar, tem 2 anos. Mas esse Lula não é o mesmo que disse no começo da semana que 2026 já começou? É o metaverso do Lula, não é? É a versão Lulinha, paz e amor democrático que não se vê todo santo dia. É por isso que assim, gente, eu tô fazendo questão de exibir trechos dessa entrevista coletiva, porque ela tem a autenticidade de uma nota de R$3. Essa que é a grande verdade, entendeu? Ali o Lula falou muito, falou para o mercado, falou para a plateia, mas não é, de fato, o Lula que atua nos bastidores. Tem uma questão aí da reforma ministerial, ô Inácio, só para a gente já ir para o encerramento do bloco, que o Lula vai negociar diretamente com os presidentes dos partidos. Republicanos, PSD, eu estou falando de Marcos Pereira e também do Gilberto Kassab. Aí ele me solta esse tipo de frase, imagine como é que vai ser essa negociação direta. Só que os deputados e senadores argumentam o seguinte, não adianta o Lula negociar diretamente com o presidente de partido, porque no final das contas, quem executa a ordem, quem manda é o deputado e o senador. Então faz muito mais sentido o Lula negociar diretamente com os presidentes, com os líderes de bancadas, do que com os chefes de partido. Então, ou seja, o problema do Lula é o próprio Lula.